Boa noite, amados. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra para o meu coração, para os nossos corações, a respeito de oração. A respeito de como devemos orar, em que hora devemos orar, que momento nós devemos orar. Quero relatar nesta noite também o poder de uma oração em conjunto com a igreja, com os irmãos, com os achegados na fé, com aqueles que estão dispostos a orar por uma causa. Nesta noite eu quero trazer o valor de oração de um povo, de um grupo separado a orar e interceder. Nesta noite eu quero trazer à nossa memória como nos devemos posicionar a determinada situação, como devemos nos colocar em determinada situação, o que fazer quando a situação estiver difícil, o que fazer quando todo o cenário em nossa volta é contrário às nossas expectativas. Eu quero trazer um texto para nós, para a nossa vida, para o nosso coração, nesta noite, que fala sobre oração, a eficácia da oração de justos, de pessoas separadas para a oração, pessoas separadas a buscar a Deus em direção a uma resposta. Nesta noite, eu quero trazer para a nossa memória, para o nosso coração, para a nossa vida, que não existe idade para orar, que não existe cor para orar. Temos que contar com pessoas que estejam dispostas a perder tempo em oração, perder do seu tempo e ganhar tempo com Deus, ganhar resposta de Deus. Nesta noite eu quero trazer um texto para nossas vidas que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, que relata a história de Herodes perseguindo alguns da igreja, conseguindo até êxito com alguns da igreja, uma guerra que ele travou com aqueles que escolheram apregoar a verdade, a pregar a mensagem de Cristo. Nesta noite, no capítulo 12 do livro de Atos, ele relata a história de uma igreja, de um povo. Eu estou falando igreja porque igreja é um povo reunido, é um grupo de pessoas reunido, a igreja de Deus. Existe o templo e existe a igreja de Deus, a qual Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E no livro de Atos, capítulo 12, ele relata no primeiro versículo e diz assim: vamos ler juntos, eu vou ler com vocês o texto. Eu vou ler para entrar no meu coração, na minha vida também, na minha mente, o texto, a qual eu já li antes, e vamos ler novamente. Diz assim a palavra de Deus: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados,
para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se apartaram, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Bem, amados, nós lemos um texto nesta noite muito ensinador para nossas vidas. Estamos passando dias difíceis, muitas famílias passando dias difíceis, muita gente sofrendo. E eu vejo nesta passagem um abrigo seguro aonde nós podemos confiar. Uma solução segura aonde nós podemos buscar. Diz a Bíblia, amados, que Herodes buscou maltratar, perseguir e até mesmo matar os cooperadores daquela obra, os participantes daquela obra. E ele conseguiu até
pegar, prender e matar a Tiago. E logo depois conseguiu prender Pedro também. Talvez nesta noite, se fosse eu ou você, talvez a gente poderia até desistir de orar. Não vejo nada acontecendo. Não vejo nenhuma solução para o meu problema. Tudo está acontecendo para piorar mais as coisas. Ora, ele prendeu a Tiago, a igreja orando, e Tiago morre. A igreja continua orando e Pedro é preso. E agora? Para complicar ainda mais, se ele tivesse só preso em uma prisão normal, por mais difícil que fosse, poderia ser tirado de lá. De repente, a minha situação ou a sua situação nesta noite pode estar da mesma forma. De repente, se fosse uma dor de cabeça, uma dor no ombro, uma dor nas pernas, Deus poderia até curar. Mas quando se trata de alguma coisa a qual homens entendidos, homens letrados, homens que conhecem o assunto, diz que não tem jeito. Olha, o caso desta pessoa é final. Não tem cura, não tem saída. Eu estou sem emprego, estou sem casa. Como posso comprar alguma coisa? Como posso sobreviver, talvez, aos olhos dos entendidos? Você não tenha condições. Talvez aos olhos dos entendidos não haja cura. Talvez aos olhos dos entendidos não tem como sair dessa prisão. Talvez aos olhos dos entendidos não tem como sair dessa situação difícil. Talvez. Mas diz a Bíblia que aquele homem, além de ter sido encerrado numa prisão, além dele ter sido preso, a vontade de Herodes era tão grande de, no outro dia, levar aquele homem ao público, maltratá-lo, se desfazer daquilo que ele anunciava do Evangelho de Cristo, menosprezar o poder de Cristo, o poder da igreja, o poder do Evangelho. Aquele homem querendo ali executar aquela ação que ele planejara. Ao homem cabe planejar, mas o final de tudo, quem planeja, quem executa os planos são Deus. Quem executa os planos é Deus. Quem abre a porta no final é Deus. Quem traz a cura no final é Deus. Quem traz a última palavra no final é Deus e não o homem. Diz a Bíblia que aquele rei, além de ter colocado aquele homem na prisão, ele pega 4 quartetos, 4 grupos de soldados e colocam ali para vigiar aquele homem. Além disso, ele pega aquele homem e coloca num cárcere, numa cela. E ali do lado de Pedro ele coloca 2 soldados. Voltando um pouquinho mais, ele prende a Pedro. E a igreja na casa de Maria, na casa da irmã Maria, na casa da mãe de João, havia um grupo de oração, havia uns irmãos em oração ali, contínua, buscando, clamando.
Uns irmãos que estavam escondidos porque não tinham liberdade de orar, de interceder, de buscar pela vida de Pedro, ou pela vida de qualquer um que fosse daquela igreja primitiva, não tinham o direito. Não é igual nós nesta noite, não é igual nós nestes tempos, que temos a liberdade de buscar, de adorar, de ficar em contínua oração, de orar em praça pública, de orar no meio da rua, de orar no seu quarto, de orar no seu templo, de orar na sua igreja, de orar num monte, de orar numa condução, de orar no seu carro, de orar no seu trabalho. Nós hoje temos esta liberdade. Não somos perseguidos, não somos presos nem encarcerados. Nós temos a liberdade de orar a todo tempo, a todo momento, em qualquer lugar que seja. Mas aquela igreja, naquele momento, só tinha a casa da Maria, a casa da mãe de João, reunidos ali como se fosse clandestinamente, como se fosse algo fora da lei. Mas diz a Bíblia que nem as ameaças impediam aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles idosos, aquelas crianças de adorarem e buscarem a face do Senhor, de buscarem o livramento, o milagre. Diz a Bíblia que ele prendeu a Pedro e a igreja dentro de casa orando. Ele separou 16 soldados. Daqui você não foge. Não tem escapatória, você não vai fugir. E eu vou cumprir, vou executar o meu propósito, a minha vontade. Ao homem cabe planejar, mas quem dá a concretização é Deus. E aquele rei fez planos. Planejou intentar contra a vida de Pedro, contra o Evangelho de Cristo. E colocou aquele homem, Pedro, dentro de um cárcere. E a igreja em contínua oração. Mandou com que se algemasse, botasse grilhões, cadeias, segurando as duas mãos de Pedro, ligado aos 2 soldados que ficaram dentro daquela cela, dentro daquele cárcere. E a igreja, dentro de casa, intercedendo em contínua oração. Quanto tempo nós oramos hoje? Quanto tempo nós intercedemos hoje? Eu bem falei ainda agora, eu e você temos a liberdade de orar no ônibus, temos a liberdade de orar no carro, temos a liberdade de orar em nosso trabalho, temos a liberdade de orarmos dentro da nossa casa, temos a liberdade de orarmos em praça pública, no meio da rua, temos liberdade de orarmos dentro da igreja. Quanto tempo? Quanto tempo eu e você temos permanecido em constante oração, em contínua oração? E olha que precisamos a todo momento, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, estar ligado com Deus em oração. Mas falhamos muito, e muito mesmo.
Diz a Bíblia que além daqueles dois homens presos, a Pedro encerraram a porta da cadeia, do cárcere, e mais 12 guardas ficaram do lado de fora do cárcere, guardando aquela cadeia, aquele cárcere, aquela cela. Além de dois guardas ali algemados, presos a Pedro para que ele não fugisse. A intenção do rei era matá-lo, colocá-lo de exemplo no dia seguinte. Além de dois dentro da cela, existiam mais 12 do lado de fora, fora os outros soldados que guardavam toda a prisão. 12 soldados do lado de fora. E a igreja em constante oração. A igreja orando. Não estou dizendo, amados, nesta noite, que eles ficaram dentro daquela casa de joelhos, de rosto no pau o tempo todo. Não. Bem provável que não. Contínua oração. Era uma situação muito difícil. Eu olhando para aquela situação, se você também olhar para aquela situação, seria quase que impossível aquele homem sair daquele cárcere. Seria praticamente impossível aquele homem ser liberto daquela prisão. Impossível para mim. Impossível para você. Tem situações que quando nós olhamos, o desespero bate tão forte no nosso coração, a luta é tão grande, o desespero é tão grande que às vezes bate no nosso coração um desânimo e deixamos de acreditar que Deus faz o impossível. Que nós somos limitados ao possível. Nós fazemos o que é possível. Possível às nossas forças. Possível ao que nós temos. Mas nós estamos falando nesta noite de um Deus que ele lida com o impossível. Ele lida com o impossível. Não tem nada, eu estou dizendo nada. Não tem nada que seja impossível para o Senhor fazer. Não existe nada. Estava a igreja em contínua oração. A Bíblia relata Pedro preso, 2 soldados o segurando, 12 soldados do lado de fora e a igreja orando, buscando a solução e o refrigério de Deus. Nesta noite, eu quero trazer para a nossa vida oração. Oração é a solução para os nossos problemas. Diz a Bíblia que a igreja estava em oração e naquela cadeia, por causa daquela igreja em oração, por causa daquela igreja clamando insistentemente, buscando, a Bíblia diz que Deus manda um anjo, o anjo do Senhor.
enviou ele naquela prisão. E chegando naquela prisão, o anjo encontra ali aquela situação, Pedro, um soldado de cada lado, por certo eles dormindo. Por certo eles dormindo. E o anjo toca. O anjo toca do lado de Pedro e manda ele levantar. Levanta. Levanta, porque aí não é o teu lugar. Levanta, porque eu vim em resposta. E diz a Bíblia que quando Pedro ali se levanta, que aquele anjo manda com que ele se levantasse, a Bíblia relata que aquelas cadeias que prendiam, elas caem no chão. Primeiro livramento ali para a vida de Pedro. E o anjo pega a tua capa, coloca ela nas costas, amarra as tuas alparcas e vem comigo, vamos sair dessa prisão. E Pedro olhou, parecia um sonho, parecia uma visão ali, ele preso. De repente, até mesmo ele pensava em não sair dali, não tinha como sair. E diz a Bíblia também que Pedro pensou que fosse uma visão, por tão difícil a situação que era naquele momento. Mas Pedro levanta, coloca a capa em suas costas, amarra suas alparcas, a porta do cárcere se abre, Pedro sai, o anjo vai na frente e quando chega ali na entrada daquela prisão, diz que a porta da prisão abriu por si própria. A voz de Deus é tão poderosa que as portas estão fechadas e ele dos altos céus, ele ordena, as portas ouvem e se abrem. Me faz lembrar aquela passagem a qual o servo do centurião estava doente. E Jesus ali fala, não, vamos lá, vamos ver o doente. E ele fala assim, não, Senhor, tão somente a tua palavra. Se tão somente a tua palavra chegar até aquele servo, ele será curado. E eu vejo nesse texto que nós lemos agora, que a Bíblia relata que a porta da prisão abriu por si própria. Os soldados não viram Pedro sair. E diz a Bíblia que Pedro e o anjo saem ali daquela prisão e vão caminhando em direção à cidade, porque a porta dava para a cidade. E eles caminham até a cidade. E num determinado trecho ali, quando Pedro já estava liberto, que Pedro já estava fora de perigo, diz a Bíblia ali que o anjo se aparta dele e ele continua livre agora. Ele vai até aquela casa onde os irmãos estão reunidos, em constante, em contínua oração, buscando a face de Deus, esperando o milagre. Diz a Bíblia que ele começa a bater na porta, e bate, e chama. Diz a Bíblia que no meio daquele povo ali, por certo haviam mais, mas tinha uma criança, uma menina. E aquela menina ali vai até a porta. Talvez Pedro conheceu a menina e falou assim, Rode, abre a porta. E aquela menina, diz a Bíblia, que ela ficou tão maravilhada. Aquela menina ficou tão alegre que ela esqueceu até de abrir a porta. E foi anunciar, correndo anunciar lá dentro. Olha, Pedro está lá fora, Pedro está livre.
E a Bíblia relata que a situação era tão difícil que alguns que estavam lá dentro até duvidaram que seria Pedro, porque Pedro estava preso. À vista dos olhos humanos, como eu acabei de falar agora, era impossível. Mas Deus não trabalha com o impossível, porque tudo é possível. Aos olhos de Deus, às mãos de Deus, tudo é possível. E diz a Bíblia que quando eles foram, abriram a porta, ficaram maravilhados ao ver que Pedro estava livre. É verdade, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Voltando a dizer nesta noite, amados, naquele tempo, se reunisse em oração, era maltratado, era preso, era perseguido. Não tinha a liberdade de orar, de buscar a face do Senhor. Mas hoje, nós temos a liberdade de orar continuamente. Vamos exercer